Resolver problema dá muito trabalho. Eu não tenho tempo pra gente ver isso. Isso nunca acaba, a gente fica falando e a gente nunca chega a uma solução. Mas eu não tenho problema? Do que você tá falando? Você tá sempre falando uma dessas frases? Então, fica comigo, que hoje eu vou te mostrar que resolver problema não precisa ser demorado. É mais simples do que você imagina. E eu vou te tirar dessa história sem fim de uma vez por todas. Eu sou a Raquel, do canal Raquel e Mary. E hoje a gente vai falar aqui de solução de problemas. Gente, por que resolver problema na sua empresa é tão demorado? Eu aposto que você vive aí falando, nossa, mas resolver problema dá muito trabalho, são muitas coisas que a gente precisa fazer, é mais trabalhoso resolver o problema do que lidar com o próprio problema. Eu não tenho tempo para isso. É uma discussão sem fim, a gente fica falando do problema e nunca resolve, demora muito, a gente demora meses e meses para conseguir resolver um problema. É muito comum a gente ouvir isso quando a gente está falando de solução de problemas, né, gente? E aí, eu quero explicar por que resolver problema na sua empresa é tão demorado. Gente, muitas vezes o problema não é tão complexo assim. Se o problema é muito complexo, pode ser eventualmente que você precise aí de um pouquinho mais de tempo para resolver ele. Principalmente se a solução dele envolver alguma implementação tecnológica. Sempre quando a gente fala de tecnologia, de implementar uma tecnologia, é uma coisa um pouquinho mais demorada, vai envolver TI, vai envolver desenvolvimento. E aí você vai ter vai precisar de um pouquinho mais de tempo para resolver o problema. Mas grande parte dos nossos problemas são de simples resolução. E a gente fica muito tempo discutindo aquilo. E por que isso demora tanto? É porque o método de solução de problemas é muito demorado. Aplicar um PDCA, meu Deus do céu, nem pensar, aquilo ali nunca acaba, né? São 4 etapas infinitas. Se você vai para um Lean Six Sigma, o que é um Lean Six Sigma? É uma metodologia de solução de problemas também baseada em fatos e dados, né? Baseada em estatística. E aí fica uma coisa que a pessoa acha que é o fim do mundo, que nunca vai acabar, que você faz contas e contas e precisa levantar 1 milhão de dados e nunca chega a uma conclusão. Não é nada disso, gente. O que eu vejo muito nas empresas em que eu trabalho, em que eu ajudo a resolver problemas, é que as pessoas elas não querem dedicar o tempo necessário para resolver aquele problema. O que eu vejo é que a pessoa fica ali reclamando daquilo e dizendo que aquilo é muito ruim, que aquilo causa um impacto muito ruim e negativo no negócio dela, mas na prática ela não quer se dedicar, ela não trata aquilo como uma prioridade. Então, se você é um dono de negócio, se você é um empreendedor na sua empresa, se você quer fazer o seu negócio prosperar, você precisa ter um tempo, uma dedicação para resolver os seus problemas. Porque eles vão continuar te atrapalhando aí enquanto você ficar enrolando, enquanto você não perceber que isso precisa ser uma prioridade. Então, quando você diz que não tem tempo, quando você diz que não tem um problema, tem muita gente que acha que não tem um problema, reclama o tempo todo daquilo, mas diz que não, quando você vai falar do problema, não, isso não é um problema, eu não tenho esse problema na minha empresa. É importante você ter clareza e você tratar isso como uma prioridade. Acontece muito nas empresas de demorar a resolver o problema porque a pessoa não dá prioridade para aquilo, né? Então, a pergunta que eu te faço é, você foca realmente em resolver o problema ou você fica botando ele para debaixo do tapete? Você fica ali brincando de café com leite, como diria a Mary, e não resolve, não tá ali de verdade para resolver, acha aquilo trabalhoso. Muitas vezes você precisa aprender alguma habilidade nova para resolver um problema que você tenha. Mas uma vez que você aprende aquela habilidade, às vezes é uma habilidade de controle, uma habilidade comportamental, mas uma vez que você adquire isso, você tá com aquilo ali no teu portfólio de habilidades e você tem um outro problema que precisa daquela habilidade, você já tá com aquilo garantido, né? Resolver problema não é demorado. O que é demorado é fazer com que as pessoas entendam a relevância daquele problema, que nem sempre tem a mesma relevância para todo mundo. Resolver problema se torna demorado quando você não está disposto a colocar toda a dedicação necessária, então fazer um bom levantamento de problemas. E aí, se você não sabe fazer um levantamento de problemas, você acessa o vídeo aqui no card aqui em cima, que a gente já falou sobre como fazer um bom levantamento de problemas, porque é aquela história, né? Um problema bem definido é um problema meio solucionado.
Então, quando você dedica um tempo e uma atenção adequadas à identificação do seu problema, você está com meio caminho andado. Então, você está focando mesmo na solução do seu problema, em resolver o seu problema, ou você só está procrastinando a solução? Você fica falando do problema, mas você não foca efetivamente em resolver aquilo que está, teoricamente, te incomodando ou atrapalhando o teu negócio. Então, fica aí a minha pergunta para você, né? E aí, como é que eu fiz para convencer a minha gerente de que o problema estava com ela? Né? Eu tive uma gerente numa empresa que eu trabalhei que ela dizia que a gente tinha uma metodologia de resolver problema muito demorada. Ai, demora muito, vocês demoram muito para chegar numa solução. E aí ela sempre ficava batendo nessa tecla, né? E aí teve um dia que eu tive um insight. Eu falei, cara, eu preciso mostrar para ela que resolver problema não é demorado. O que acontece é que as pessoas não tratam isso como prioridade. Elas acham que a gente, enquanto consultoria, ou a gente, enquanto pessoas que promovem a mudança, né, cultural e a mudança de patamar da organização, a gente é burocrático. E não é isso. E aí, como é que eu fiz, né? Ela tinha me pedido um trabalho para resolver um determinado problema. E aí, ela me disse assim, Raquel, eu tenho 2 horas por semana para falar com você sobre isso. E era geralmente o padrão da empresa, tá? Era normal que a gente, toda vez que a gente ia fazer um projeto, em que a gente ia fazer uma melhoria, que a gente ia resolver um problema de alguma área na empresa, era um padrão nessa empresa em que a gente só tinha 2 horas por semana para falar daquele assunto. E aí eu falei, bom, ela vive falando que resolver problema é demorado, que a gente é burocrático, que a gente demora. Então eu vou mostrar para ela que o problema está com ela e não que o problema não está com a metodologia e nem com a forma como a gente conduz as coisas. Aí eu fiz uma proposta de 2 cenários. Eu criei 2 cenários. Um cenário eu projetei no tempo, eu fiz o planejamento do meu projeto, eu entendi quais eram as atividades que eu precisava fazer, quais eram as técnicas que eu precisava aplicar para chegar na solução daquele problema. Então eu identifiquei, né, quais eram as etapas que eu ia fazer para identificar meu problema, como é que eu ia priorizar, como é que eu ia identificar a causa, e como é que eu ia pensar em solução, quanto tempo eu ia levar para fazer isso se eu tinha só 2 horas por semana para falar daquilo. Aí eu fiz um cronograma macro, né, um cronograma de marcos e coloquei isso no tempo. Então, geralmente, quando a gente faz uma metodologia de solução de problemas, a gente tem ali uma reunião de 2 horas, que é essa disponibilidade que essas pessoas dessa empresa tinham. E a gente geralmente precisa de mais umas 2, 3 horas para fazer algum trabalho de escritório, né? Preparar uma apresentação, montar um fluxograma, preparar um cenário para poder discutir com a equipe. E aí eu calculo mais ou menos se eu tive 2 horas de reunião, mais 2 horas para algum trabalho de escritório para preparar para uma próxima reunião de 2 horas na semana seguinte. E aí eu fiz esse cenário para ela, em que eu ia precisar de tantas reuniões, né, de 2 horas, mais tantas 2 horas para fazer o trabalho de casa, né? E aí isso dava mais ou menos umas 96 horas. E aí eu fiz 96 horas lá, distribuídas por 4 horas semanais, eu ia demorar uns 6 meses, mais ou menos, para poder chegar a uma solução, né? Não chegar a uma ideia de solução para o problema que ela tinha me trazido, para o projeto que ela tinha me trazido. E aí eu falei assim, bom, isso vai demorar 6 meses para a gente chegar numa solução, porque você só pode estar comigo para falar sobre isso durante 2 horas na semana. Se eu dividir isso aqui, né, essa quantidade de horas por 6 horas, se você me der um dia direto, se a gente não falar só 2 horas por semana, eu fiz uma conta lá, dividindo 96, se ela ficasse o dia todo comigo dedicada para falar do problema, eu dividi as 96 horas por 6 horas. Eu não dividi por 8 porque ninguém é uma máquina, né? A gente tem que ter uma margem ali de atraso e um tempo de ociosidade que é natural. Então eu dividi as 96 horas por 6 horas diárias e aí eu fiz uma conta e isso deu 16 dias. Eu percebi que se eu precisava de 96 horas para resolver aquele problema e eu dividisse essas 96 horas por 6 horas diárias, eu não ia precisar de 6 meses para fazer. Eu poderia ficar
16 dias direto para resolver aquele problema. E aí eu resolveria um problema que eu demoraria 6 meses, na verdade eu ia precisar de 16 dias. É claro que geralmente você não pode parar toda a tua operação, todo o teu negócio para resolver um problema. Então, dificilmente você vai poder parar 16 dias seguidos do teu negócio e focar só em resolver aquele problema. Mas você tem que concordar comigo que disponibilizar só 2 horas semanais, 4 horas semanais, é muito pouco se aquilo é um problema que realmente está te atrapalhando, se é um problema que realmente te incomoda. Então, o que você tem que pensar, e aí foi assim que eu convenci ela de que o problema estava com ela. E aí, quando eu fiz quando eu mostrei esse cenário para ela, ela percebeu que ela precisava disponibilizar um pouco mais de tempo para mim. E aí a gente conseguiu, a muito custo, 1 dia por semana. Então, isso já reduziu o nosso cronograma aí de 6 meses para quase 3 meses. Ainda era bastante tempo, de acordo com ela, mas era um cenário mais possível, né? Ela não poderia dispor de mais dias na semana para poder estar comigo para resolver aquele problema. E, de outra maneira também, por outro lado, ela não estava disponibilizando tão pouco. Então, a gente conseguiu, assim, quase que um equilíbrio, né? Então, gente, o que eu queria que vocês pensassem quando a gente vai falar de resolver o problema é você avaliar, né? Tentar encontrar o equilíbrio. Se aquilo é realmente um problema para você, você precisa dedicar um tempo razoável para falar sobre aquilo, para chegar numa solução. Se você nunca quer falar sobre aquilo, se você não quer tratar isso de maneira sistematizada, de uma maneira organizada, você vai ficar batendo cabeça, né? Se você já é assinante do nosso canal, você já sabe que para resolver problema a gente tem técnica. Então não é uma coisa de, vamos ver aqui o que vamos fazer. E aí você não sabe nem o que você está fazendo. Não, você tem técnica, você tem método, em que isso te auxilia e te ajuda a chegar na solução correta de maneira mais rápida. Então foi assim que eu consegui fazer com que ela percebesse que o problema estava com ela, não estava na metodologia e nem na forma como a gente resolvia o problema por lá. E aí, gente, qual que é a vantagem, né, de eu resolver um problema de cada vez? O que eu sugiro, né? Uma coisa que acontece muito, é muito comum acontecer, quando você vai fazer um trabalho de resolução de problema, a pessoa tá cheia de problema, né? Ela tem um pote cheio de problema. Aí quando ela te vê e sabe que você tem uma metodologia, que você sabe conduzir isso e levar ela a soluções, ela resolve que ela quer tratar tudo de uma vez. E aí ela joga aquele balde, ela derrama aquele balde de problema em cima de você e você tem que pensar em várias formas de resolver. Isso por si só já é um problema, né, gente? E aí não é legal você tentar resolver tudo de uma vez. Não dá pra você querer resolver tudo de uma vez. Você vai perder o foco, você vai acabar não conseguindo fazer nada. Então, eu sugiro que você passe a resolver o problema um de cada vez. Escolhe um problema e começa por ele e resolve ele para depois pegar outro, né? E aí, por quê? Por que eu sugiro isso? Qual é a vantagem de você resolver um problema de cada vez? A vantagem é que você consegue dar tiros mais curtos e certeiros, né? Você escolheu um problema, você ali aplicou o método, você identificou o problema, priorizou, entendeu a causa, pensou numa solução e implantou aquela solução. Pronto, você tira esse problema da sua frente, já de cara. Então, você já pode ir para outro em menos tempo. Se você bota paraleliza um monte de problemas juntos, você acaba se tornando mais moroso, você demora mais. Um problema que você já podia ter resolvido, você não resolveu porque ele está competindo com a resolução de outros problemas. Então, em gestão, principalmente em implantação de sistemas, existe um método chamado métodos ágeis. E aí, esse método ágil, ele foi criado para a implantação de sistemas originalmente. Hoje ele é usado em qualquer tipo de projeto, mas a ideia dos métodos ágeis era justamente essa: você ter entregas rápidas, curtas, sprints que a gente fala, né? Entregas rápidas, em que você pega um problema, você consegue entender ali o problema e já entregar uma solução. E aí qualquer mudança que aconteça, é muito mais fácil de você responder a essa mudança, porque você está tratando de uma coisa só, você não está tendo que olhar 1 milhão de coisas juntas. Então essa é a vantagem de você tratar um problema por vez, e é o que eu sugiro que você passe a fazer a partir de agora, se você ainda não faz. E aí, gente, qual é a parte mais difícil de você resolver um problema, né? O que eu percebo
quando a gente vai aplicar um método de resolução de problemas, né, baseado em melhoria contínua, a parte mais difícil de resolver um problema é efetivamente implantar a solução, na minha opinião. O que eu vejo, né, que é mais difícil para as pessoas. As pessoas, elas tendem a ir bem, né, quando você está conduzindo ali um trabalho de solução de problemas, você vai conduzindo, você vai ajudando a pessoa a pensar, e aí você vai organizando, você vai chegando numa solução, e aí num dado momento você entende, você precisa fazer isso para resolver esse problema. Quando a gente chega nesse ponto, a pessoa que está conduzindo você nesse processo, ela não pode fazer por você. Talvez algumas coisas a gente até consiga ajudar, mas na grande maioria das coisas, quem precisa fazer o que precisa ser feito para resolver o problema é a própria pessoa que tem o problema. E é aí que ela se perde, é aí que ela cai num buraco sem fim, que a gente perde ela de vista. Ela veio bem no trabalho, ela conseguiu identificar o problema, identificar a causa, priorizou, tá certa do que tem que ser feito. Quando ela vai implantar, de alguma forma, ela se perde. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Às vezes, a pessoa, na hora de implementar aquela solução, ela esquece por que ela está fazendo aquilo. E aí ela acaba esquecendo a importância mesmo de executar aquelas ações. Então, quando você vai estar num processo que você está com algum problema, que você está aplicando um método de solução de problemas e que você já está na parte de solução, você tem que estar o tempo todo muito ligado ao teu objetivo e o que originou a necessidade dessas ações, para que você não esqueça por que você precisa chegar até o final, tá? Por que você precisa fazer tudo isso? E lembrar, eu tinha esse problema, era isso que acontecia e é por isso que eu estou fazendo isso agora, para que isso não volte a acontecer, para que você não se perca, tá? Porque, na minha opinião, essa é a parte mais difícil de resolver o problema, é efetivamente implantar uma solução, tá? E aí, por que você tem a sensação de que o problema nunca acaba? Isso é uma coisa muito comum também. As pessoas com quem a gente trabalha falam, mas isso nunca acaba, a gente faz reunião atrás de reunião e isso nunca acaba. Além de tudo que eu já falei, né? Se a gente só fala uma vez por semana, 2 horas, cara, é muito pouco, a gente vai precisar de muito tempo e a gente vai ter essa sensação de que isso nunca acaba. Mas, o que acontece? As pessoas não dão prioridade, as pessoas tendem a não tratar aquele problema como prioridade. E aí elas vão se perdendo. Além disso, quando você está ali pensando na solução de um problema, é normal que você comece a vislumbrar outras possibilidades. E às vezes você começa a perceber até outros problemas. E você às vezes se perde, você vai e se envereda por um caminho que nada tem a ver com o caminho pelo qual você iniciou e porque você estava ali discutindo aquilo. E aí você fica com essa sensação de que o problema nunca acaba. Um problema gera o outro, e aí você vai para esse outro problema, e aí você tem a sensação de que aquilo nunca acaba. O que você precisa fazer? Você precisa delimitar muito bem o que você está fazendo, qual é o seu escopo, qual é o seu problema, o que você precisa fazer para resolver e quando é que você entende que aquele problema está resolvido. O que surgir ali no meio do caminho, o que aparecer de novo, você tem que pegar aquilo, é claro, né? Dependendo, se for uma coisa que você não tem como não tratar na hora, você tem que tratar. Mas se você for algo que não seja urgente, você pega aquilo que surgiu, aquilo que é novo, e aí você registra aquilo para que você, num próximo momento, num próximo sprint, você identifique se aquele é o próximo problema que você precisa tratar. Para que você não se perca, que você tenha essa clareza de que você realmente está identificando um problema, está entendendo aquele problema e está resolvendo aquele problema. E não se perca e tenha a sensação de que isso nunca acaba, né? E aí, gente, por último, a última dica que eu queria dar para vocês aqui em relação à solução de problemas é que sim, você precisa de ajuda. Não, tem muita gente que não aceita ajuda ou que acha que não tem um problema. Então, se você é esse tipo de pessoa no seu negócio que acha que não tem problema ou que você pode resolver tudo sozinho, esquece isso. Lembra que resolver problema é uma ação de 4, 8, 10 mãos. É uma ação que quanto mais pessoas, melhor.
Por quê, gente? Quanto mais complexo é o problema que você tem, mais difícil vai ser para você chegar numa solução. Um outro fator que a gente tem na resolução de problemas é que quando a gente está muito imerso no problema, quando a gente está muito envolvido dentro daquilo, é muito difícil a gente ver alternativas, a gente simplesmente não enxerga. Aquilo é um ponto cego pra gente, porque a gente está muito imerso, tá? Então, esse é mais um dos motivos pelo qual você precisa de ajuda. Alguém que não esteja envolvido com o problema, é legal que faça parte desse grupo. Ou alguém que também esteja envolvido, mas ela seja afetada de uma outra forma diferente da que você é afetado. Porque ela vai ter uma visão diferente, ela vai contribuir de uma maneira muito mais agregadora para a solução desse problema. E aí, como é que você vai fazer para conseguir, né, os aliados? Como é que você vai fazer para conseguir o apoio das pessoas para te ajudar a resolver o seu problema? A primeira coisa que você precisa fazer, você tem duas formas, né, de conseguir os aliados para resolver um problema. Ou você vai ter que ir pela dor, ou você vai pelo amor. Como é que você vai pela dor, né? Talvez aquela pessoa que você precisa da ajuda, ela não perceba que aquilo atrapalha ela não percebe que aquele problema afeta a atividade dela ou a vida dela. Então você precisa mostrar para ela de que forma aquele problema está atrapalhando com que essa pessoa consiga avançar, com que essa pessoa consiga fazer o que ela precisa fazer, caso ela ainda não esteja vendo. E uma outra forma de você conseguir aliados aí para a tua empreitada de melhoria é você ir pelo benefício, pelo amor, né? Mostrar para essas pessoas que você precisa da ajuda o benefício que elas vão ter se vocês conseguirem chegar numa solução para aquele problema. Qual o benefício que a pessoa vai ter? Como é que ela vai ser beneficiada? De que forma aquilo vai ser positivo para o trabalho ou para a vida dela, se ela te ajudar a resolver um problema? É natural, né, gente, que a gente só se envolva em alguma coisa em troca de outra. Parece um pouco egoísta e parece um pouco feio eu falar isso, mas no final das contas, seres humanos são assim. A gente tende a fazer uma coisa em troca de outra, mesmo que inconscientemente. Então, quando você precisar resolver um problema, a primeira coisa que você precisa fazer é entenda, né, que você de fato aceite que você tem um problema. Entenda que problema é esse e trate esse problema como prioridade. Para de procrastinar, para de agir como se isso não fosse um problema ou como se isso não precisasse da atenção que isso realmente precisa. E dedique, né, o tempo necessário para que isso seja resolvido. Pesquise formas de melhorar. Aqui no canal a gente tem várias técnicas que te ajudam na solução dos seus problemas, seja eles quais forem, tá? E por último, que você aceite ajuda, que você consiga aliados e parceiros nessa sua empreitada, porque a gente sempre vai ter problema para resolver e quanto mais gente, melhor. Essas pessoas, elas vão trazer uma visão diferente, elas vão trazer contrapontos, elas vão fazer você repensar se aquilo que está na sua cabeça é realmente o que deveria ser e vão te ajudar a chegar numa solução de forma muito mais rápida e mais assertiva. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje e que vocês parem de achar que resolver o problema é demorado. Porque como eu falei aqui pra vocês, isso não precisa ser demorado, não precisa ser difícil e não precisa ser uma história sem fim. Você só precisa estar atento e fazer o que precisa ser feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!